Estamos começando uma nova série sobre o Catecismo da Igreja Católica. Esse documento tão importante que nós já conversamos, mostrando a sua importância muito grande nos dias atuais. Nós estamos vivendo tempos em que há muitos falsos profetas, há muitos falsos doutores, há muitas falsas doutrinas e nós vemos aí o povo católico sendo muitas vezes enganado, levado para seitas, porque exatamente não tem conhecimento da sua fé católica. Como diz o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, Deus falando pelo profeta Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de instrução. É isto mesmo, não é? E é por isso que nós queremos colocar a doutrina da igreja que nós vemos aqui através do catecismo. O catecismo da Igreja Católica, que é, como nós já vimos, o compêndio da fé católica. É o texto de referência, diz o Papa João Paulo II, para quem queira conhecer a fé católica, quem queira conhecer aquilo que nós acreditamos, aquilo que Deus nos ensina. Bem, nós já comentamos aqui sobre tudo que o Papa fala do catecismo, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, o depósito da fé, a sã doutrina da fé, e depois, na aprovação definitiva do catecismo em 1977, quando o Papa colocou mais uma vez a sua aprovação ao catecismo na carta apostólica chamada Letamur Magnopera, uma grande alegria. Eu quero então começar o estudo do catecismo com você, desde o começo. E logo no primeiro capítulo, o catecismo, aliás, não é nem o primeiro capítulo, logo no prólogo, na apresentação, o catecismo, no seu primeiro parágrafo, ele coloca assim uma espécie de resumo do plano da salvação, mostrando para nós a sua importância. Antes eu quero lembrar que o primeiro catecismo que foi feito em 1565, há mais ou menos 430 anos atrás, pelo Papa São Pio V, depois do Concílio de Trento, que enfrentou a Reforma Protestante. Aquele catecismo foi feito exatamente para enfrentar uma situação muito difícil que a Igreja vivia. A Reforma de Lutero, que questionou muitos e muitos pontos básicos da doutrina católica, os sacramentos, a instituição da Igreja, enfim, a tradição apostólica, tudo aquilo que é a base da fé católica. E por isso a Igreja fez o Concílio de Trento e depois, como conclusão, o Catecismo Romano, que foi o primeiro catecismo. Portanto, o Catecismo Romano veio para uma época muito difícil da Igreja. E agora nós temos um novo catecismo que, da mesma forma, vem para uma época muito importante da vida da Igreja. A gente sabe que os católicos estão sendo levados em grande número para outras religiões, outras seitas, porque não têm conhecimento profundo da sua doutrina. Por isso, o Espírito Santo nos socorre com uma nova evangelização e com este catecismo, que vai ser um instrumento poderoso, diz o Papa João Paulo II, para a nova evangelização, para que a gente tenha aí a doutrina da Igreja, a doutrina de Cristo, de maneira muito clara e muito fácil de ser levado para as pessoas. Então, o objetivo de nós fazermos aqui agora essa série muito longa de programas sobre o catecismo, certamente nós vamos aí gastar mais de um ano, é para que você conheça o catecismo da Igreja com profundidade. Eu quero recordar que ele tem 4 partes. A primeira parte é a parte doutrinária do credo, toda a parte dogmática, os 12 artigos dogmáticos do nosso credo, que são a base da doutrina católica. Depois a segunda parte, que é a parte dos sacramentos, da liturgia, a nossa celebração da fé.
A terceira parte, que é a parte da moral católica, baseada nos 10 mandamentos, que são para nós a lei sagrada de Deus, de como nós devemos viver. E a quarta parte, a parte da espiritualidade, a parte da oração centrada no Pai Nosso. Então, nós vamos percorrer lentamente, a cada dia um pouco, essas 4 partes, começando pela primeira parte, que é a parte do credo. Mas antes o catecismo faz um prólogo, ele faz uma introdução. E no primeiro capítulo, ele diz uma coisa muito bonita. No primeiro versículo, no primeiro parágrafo, eu já ensinei que o catecismo ele é todo numerado em parágrafos, do 1 até 2865, e cada parágrafo está à direita da página, ou à esquerda, na página da esquerda, em negrito, de modo que você encontre com facilidade esse número. Já expliquei também que no final do catecismo existe um índice temático, onde você acha em ordem alfabética o assunto que você quiser, para você tirar a sua dúvida, para você fazer seu estudo, para você preparar uma pregação. E aí, na frente da palavra, você vai encontrar os parágrafos que falam desse assunto. Você, então, vai lá no texto, acha esse parágrafo e você vai ter a explicação da igreja sobre determinado assunto. Por exemplo, se você quiser saber sobre o purgatório, vai lá no índice temático, procura purgatório em ordem alfabética. Você vai ver que lá na frente dele tem 1030. Esse 1030, o que é? É o parágrafo do catecismo que fala do purgatório. Então, você vai lá no 1030 e você vai ler o que a igreja ensina sobre o purgatório. E assim, você pode fazer com qualquer outro assunto. Portanto, é muito fácil usar o catecismo lá no índice temático para você tirar a sua dúvida sobre determinado ponto. Ok? Bem, então vamos começar a nossa caminhada. O parágrafo 1º do catecismo, como eu disse, é um resumo de toda a história da salvação. O que é essa história da salvação? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para participar da sua vida bem-aventurada, sua felicidade. Mas o homem pecou e Deus preparou um povo para desse povo nascer Jesus, que veio trazer a salvação e que deixou a igreja para continuar aqui na terra a sua obra de salvação da humanidade. Então, esse é o plano da salvação. Então, o catecismo diz que Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado. Quer dizer que Deus é infinitamente perfeito. Quer dizer, em Deus não há sombra de imperfeição. Deus é o bem absoluto, é a bondade absoluta. Deus é amor, né? E bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Deus é aquele que é 100% feliz. E diz aqui o catecismo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então Deus criou o homem por amor, por bondade. Para quê? Para participar da sua vida bem-aventurada, quer dizer, para participar da sua felicidade. Deus nos fez para participar da sua felicidade. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem. Deus está perto do homem, diz o catecismo. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Então, Deus fez o homem para ser feliz, participando da felicidade de Deus. Então, o homem tem que estar em Deus. E por isso Deus está perto do homem, Deus procura o homem. Porque sem Deus o homem não pode ser feliz. Porque ele foi feito para Deus. É como dizia São Tomás de Aquino, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada, do seu vazio. Porque nós éramos nada. Ou seja, nós não existíamos. Deus nos trouxe à existência. Deus deu a nós o nosso ser. E Ele mantém o nosso ser. Mas a gente se afasta de Deus, não é? Diz
São Tomás de Aquino, a gente experimenta, a gente volta ao nosso nada. E o catecismo continua no parágrafo 1º ainda, dizendo assim: Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a igreja. Isto é muito importante. Deus convoca, Deus chama, Deus reúne todos os homens dispersos pelo pecado. O pecado dispersou a humanidade. Deus criou o homem no paraíso terrestre. Esse paraíso não é um lugar. Nós temos que entender que esse texto bíblico é um texto parabólico, alegórico, onde o autor sagrado quer dizer que Deus colocou o homem na sua intimidade, no seu jardim, no seu Éden, para que o homem desfrutasse da sua felicidade. Mas o homem, tentado pela serpente maligna, usando mal da sua liberdade, da sua inteligência, o homem pecou. O homem e a mulher pecaram. Preferiram ouvir a voz do tentador, obedecer o tentador, do que obedecer a Deus. Isto é gravíssimo. Deus tinha dado uma ordem: não coma desta fruta, da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, esta fruta é simbólica. Ela simboliza o quê? O homem deveria viver dentro dos seus limites de criatura e não querer as prerrogativas do Criador. Não, mas o homem quis ser como Deus. E a grande tentação da serpente para Eva foi essa: o quê? Deus disse para você que se você comer dessa fruta, você está proibida. Ora, esse Deus é muito mau. Esse Deus sabe que se você comer dessa fruta, os seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus. Olha que tentação. O homem querer ser como Deus. É o que hoje nós vemos. Então ele não aceita mais as leis de Deus. Ele quer fazer as próprias leis. Ele acha que ele é melhor do que Deus. Por isso ele não segue as leis de Deus. Esta é a raiz do pecado original. Raiz que entrou na nossa história e que a igreja diz que é dogma de fé, o pecado original. Por isso, o pecado dispersou a humanidade. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O que significa isso? A humanidade rompeu com Deus. Rompeu com Deus por causa do pecado. Porque Deus é santo, santo, santo. E quem está em pecado não pode viver com Deus. Por isso o catecismo diz para nós que Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Então Deus vai reunir de novo a humanidade, aonde? Na igreja, a sua família. Por isso, meus irmãos, não pode haver salvação sem a igreja no plano de Deus. Porque Deus vai reunir de novo a humanidade na igreja, a sua família. Por isso você começa a entender, já no primeiro parágrafo do catecismo, que a igreja não é algo mais ou menos importante. É muito mais do que isso. A igreja é fundamental para o plano da salvação. Porque se a humanidade se dispersou de Deus por causa do pecado, e nós vemos que o livro do Gênesis mostra isso, que o pecado abundou na face da terra depois do pecado de Adão e Eva. A gente vê o pecado de Caim, que mata Abel, um irmão que mata um irmão, um fratricídio. Vemos aquele episódio da Torre de Babel, os homens querendo ser deuses, construindo um Olimpo, construindo uma alta torre para chegar nas alturas e reinar como Deus, a soberba, o orgulho, onde Deus confundiu as suas línguas. Depois a gente vê o episódio triste de Sodoma e de Gomorra, a ponto de Deus querer destruir tudo com o dilúvio, e só não destruiu tudo porque encontrou aquela família santa de Noé. Então o pecado dispersou a humanidade. Agora Deus vai reunir de novo a humanidade na igreja através do seu Filho, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, o corpo de Jesus. Este então é o desígnio de Deus para salvar a humanidade. O catecismo diz em algum lugar que a igreja é a resposta
resposta de Deus para o caos que o pecado implantou na igreja. Depois o catecismo fala muito da importância de transmitir a fé através da catequese. E diz aqui no parágrafo 5º que a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Então, a igreja chama a atenção para a importância da catequese e diz que a catequese anda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento assim numérico dos cristãos na igreja, mas também e mais ainda o crescimento interior na igreja. Não é? Cada um se aprofunde naquilo que é a doutrina. E durante muito tempo a igreja teve muitos homens que usaram o catecismo para evangelizar. Por isso, o próprio texto do catecismo diz para nós que o catecismo é feito para isso. Como nós já explicamos, com as suas 4 partes, para que a gente possa usá-lo, não é? Assim com bastante fidelidade. Bem, depois do catecismo, então, começa a falar do credo, que é a primeira parte. Né? E lá no versículo 27, ele começa dizendo que o homem é capaz de Deus. O que quer dizer isso, o homem é capaz de Deus? O catecismo deixa bem claro que o homem, pela sua inteligência, ele pode chegar à conclusão de que Deus existe. Porque ele, examinando tudo aquilo que está dentro dele, tudo aquilo que está fora dele, o homem não encontra a resposta a não ser em Deus. Por isso o homem é capaz de Deus, ou seja, o homem é capaz de saber que Deus existe. E é uma reflexão muito simples, meus irmãos. Abra os seus olhos, abra seus ouvidos, abra seu nariz, abra sua boca, abra suas mãos e você vai ver um mundo que não tem explicação sem Deus. Tudo que os seus olhos veem, a terra, o sol, a lua, as estrelas, o cosmos gigantescos, as bilhões de galáxias com trilhões de estrelas, quem é que fez tudo isso? Não foi o homem. Se não foi o homem, quem foi? É alguém que está acima do homem. É esse ser superior que nós chamamos de Deus. E que Jesus revelou para nós, que é uma trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é um Deus amorfo, não é um Deus qualquer impessoal, não, é um Deus pessoal. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Jesus revelou isso. O Filho de Deus veio ao mundo, Deus, para revelar Deus. Jesus falou do Pai, Jesus falou dele como Deus, provou que era Deus através dos seus milagres e enviou o Espírito Santo, que ele tinha falado antes de subir ao céu. Por isso, o catecismo lembra a gente aqui que o homem ele é capaz de chegar a Deus pela inteligência. Pela inteligência. Por isso que São Paulo diz lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1, que ninguém tem desculpa de não acreditar em Deus, porque basta abrir os olhos. Não é? Como dizia Santo Agostinho, interroga o mar, interroga as estrelas, interroga a natureza, interroga o passarinho, interroga a planta, interroga o rosto de uma criança, pergunta quem é que te fez, quem te trouxe à existência. E a natureza vai te responder, foi Deus. Não é? Não tem como não explicar o mundo sem Deus, meus irmãos. Aqueles que querem dizer que Deus não existe, ficam sem resposta. Não é? Muitas vezes querem dizer que é o acaso. É a obra do acaso que gerou tudo. Mas espera aí, mas quem é que criou a matéria? Que esse tal acaso poderia ter trabalhado? E a gente sabe que o acaso não gera coisa nenhuma. Porque o acaso, ele é caótico.
Ele não gera a ordem, ele só gera a desordem. Até no campo da física, quem já estudou um pouco, né, de física, na parte térmica da física, quando já estudou o fenômeno chamado entropia, a gente sabe que a natureza por si mesma não consegue criar ordem, ela só cria desordem. É o homem que entra ali com a sua inteligência e cria a ordem, ou então o Criador. Então o acaso não existe. Aqueles que querem dizer que o mundo existe por acaso, não querem pronunciar o nome de Deus. Alguém já disse uma vez que o acaso é o apelido que querem dar para Deus àqueles que não têm coragem de pronunciar o seu nome. Aqueles que não têm coragem de pronunciar o nome de Deus, então ficam se escondendo atrás de um tal acaso, como se o acaso fosse capaz de realizar alguma coisa. Eu gosto de citar aqui aquela palavra daquele grande cientista, um dos maiores cientistas dos nossos tempos, em biotecnologia, em genética, Dr. Francis Collins, que foi o gerente, o coordenador, o diretor do maior projeto de biotecnologia do mundo, o projeto Genoma Humano, que decodificou o código genético humano. Inclusive o Dr. Francis Collins escreveu um livro em inglês, The Language of God, a linguagem de Deus, onde ele diz nesse livro que, para ele, a opção mais irracional que existe é o ateísmo. A opção mais irracional, quer dizer, mais contra a razão, é o ateísmo. Não tem cabimento. Tá? Então, a gente vê com um homem de ciência, que é também um homem de fé, e que sabe encontrar Deus atrás da ciência.